Dale gurizada, tranquilo? Tio Golbe aqui, e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Apenas um Show é um desenho que me marcou muito em todos os sentidos. Eu assisto ao show desde o lançamento no Brasil em 2010. Foi ele e Hora de Aventura, claro, que me fizeram ter meus gostos para desenhos, filmes, séries, etc. Se você quer saber do meu carinho com o desenho, me acompanhe nesse vídeo. Apenas um Show tem um dos melhores universos de desenhos e animações que eu já vi. O universo é rico em detalhes e em criatividade. Em todos os episódios da série aparece um novo lugar para deixar os fãs maravilhados só de olhar. E a criatividade da série é algo impressionante. Tudo na série é criativo, desde os personagens até os episódios. Eu também percebo que os criadores dão sua alma para fazer os episódios, e a cada temporada que passa, eu percebo que os personagens vão ganhando mais camadas e os episódios vão ficando melhores. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Os personagens do desenho nada são o que parecem, todos têm várias camadas e personalidades distintas, mas falando dos personagens... O Mordecai na maioria das vezes tem uma personalidade educada e descontraída. Ele gosta de jogar videogame, cantar karaokê e bebe grandes quantidades de café e refrigerante. Ele no começo da série mostra muito mais paciência, força, responsabilidade e inteligência do que Rigby. Mas mesmo assim, Mordecai quase nunca despreza Rigby e sempre anda junto com um amigo. Mordecai tende a ser mais sociável e amigável do que o Rigby e tem relações muito mais estáveis com os outros, ao passo que as relações que o Rigby estabelece com os outros tendem a oscilar entre amizade e ambivalência, muito devido à sua falta de responsabilidade e muito egocentrismo. O defeito mais óbvio de Mordecai, sem sombra de dúvida, é sua incapacidade de lidar com seus interesses amorosos, como namorar CJ e ser amigo de Margaret. Minha opinião sobre Mordecai é que eu gosto bastante dele, principalmente nas primeiras temporadas. Ele tem um bom amadurecimento de personagem e logicamente tem muitas falhas como qualquer um. Rigby pode ser melhor descrito como uma criança selvagem. Apesar dele ser um pouco mais novo, ele fica frustrado, assustado, confuso ou triste com muita facilidade, tornando seu comportamento muito previsível. Rigby também é muito arrogante, impulsivo, impaciente e imaturo em todos os momentos, dando-lhe a personalidade de uma criança. No entanto, Rigby se preocupa com seus amigos, enquanto ele tentava ajudar o Parolito com medo de dar discursos, Musculoso de se afogar, todos salvos de um bando de cachorros-quentes malvados, e na progressão da série se mostrou alguém mais responsável e maduro, mais até mesmo que Mordecai. Eu tenho que admitir que no começo da série, Rigby era um pé no saco, mas depois se tornou um dos melhores personagens, mantendo a mesma personalidade, porém amadurecendo muito. Parolito está quase sempre com um humor alegre, rindo mais frequentemente do que o normal, e parece ser muito facilmente fascinado. Ele é realmente o chefe dos jardineiros, mas confia mais em Benson porque ele não sabe nada sobre como cuidar do parque. Parolito é aparentemente muito sensível e tende a ser um pouco estranho, de acordo com outros personagens como Mordecai. Eu sempre fui meio neutro em relação ao Parolito. Ele é bem gente boa, mas às vezes é irritante. Mas eu digo uma coisa, quem não chorou no sacrifício dele não é humano. Saltitão é muitas vezes silencioso e é o personagem menos vocal do show, exceto por Fantasmão, gastando a maior parte do seu tempo livre trabalhando na garagem do carrinho de golfe, que funciona como sua casa. Apesar de sua expressão monótona, ele pode ser visto tendo um bom tempo brincando por aí, como em Esta é Minha Música, onde ele brinca com Mordecai e Rigby de que ele sabe de tudo. Saltitão tem grande autoestima e orgulho do seu conhecimento e força. Todo mundo confia nele para resolver problemas sobrenaturais e ele quase sempre tem a resposta. Houve apenas algumas poucas ocasiões que ele não sabia o que fazer, como em Lavagem Cerebral, quando embora soubesse como apagar a memória de Mordecai, de Parolito nu, ele não sabia como sair da fita de vídeo. O Saltitão é um dos melhores personagens do desenho, e para muita gente ele é o melhor. Tudo nele é incrível, história, personalidade e etc. Benson é o personagem mais pavio curto de todos. Sempre que ele é grandemente perturbado, Benson perde as estribeiras, transformando-se em vários tons de vermelho. Além disso, Benson é geralmente um doido bravo e, de fato, gosta de estar socialmente arrumado. Sempre está em um bom humor, que acontece muitas vezes após o episódio Benson se foi. Benson premia seus funcionários com um tempo de folga, geralmente na forma de entretenimento noturno ou comer fora. Um chefe que providencia um bom relacionamento com seus funcionários apesar de tudo. Pra mim, o Benson é o melhor personagem de todos. Eu me identifico muito com ele em algumas situações e os episódios focados nele pra mim são os melhores da série. O Musculoso é um personagem bastante engraçado e muito leal.
Geralmente faz piadas ruins como minha mãe. Musculoso começa a ter desenvolvimento a partir da terceira temporada, onde os fãs começam a ter um carinho muito grande pelo Mitch. O Musculoso é meu segundo personagem preferido do desenho. Eu tiro muitas risadas com ele. Fantasmão. Não tem muito o que falar sobre ele, apenas que ele é legal e um dos mais leais do parque. Desenvolvimento. O que torna apenas um show muito mais do que um desenho infantil é o desenvolvimento que o desenho dá para os personagens. Cada personagem recebe um desenvolvimento próprio e cada um é desenvolvido de uma maneira diferente. O Mordecai tem o desenvolvimento dele ligado aos amores que ele vai encontrando no desenho. Já o Rigby tem o desenvolvimento dele ligado a amadurecimento e responsabilidade. O Pyrolito tem o desenvolvimento mais lento do desenho. Demora para você gostar de verdade dele, mas quando você começa a gostar, você ama ele. O Saltitão tem o desenvolvimento dele vindo de muitos anos atrás e vai tendo um pequeno desenvolvimento durante o presente do desenho. O Benson tem um pequeno desenvolvimento nas duas primeiras temporadas, onde você entende um pouco mais dos personagens. E a partir da terceira ele tem o melhor desenvolvimento de todos. O Mitch tem o desenvolvimento dele muito ligado à família, e ele vai sempre mostrando ser uma pessoa melhor ao decorrer da série. E o Fantasmão é o que menos tem desenvolvimento. Os únicos episódios que ele tem um desenvolvimento são Atingido por um Raio, da sétima temporada, Novo Humano do Pedaço, da sexta, e Cartão Postal, da quinta. E sinceramente, os EPs Atingido por um Raio e Novo Humano no Pedaço valem mais a pena de assistir pelo Musculoso. Apenas um Show tem a melhor trilha sonora que eu já vi em um desenho. Eu amo o rock dos anos 80 e o jeito que esse desenho faz para encaixar as músicas nos episódios é simplesmente incrível. As músicas que eu mais gosto são Party Tonight, do EP Mordecai e os Rigby, Mississippi Queen, do EP Um Fim de Semana na Casa do Benson, Holding Out for a Hero, de Ovo Excelente, e We Are the Champion, mesmo que por pouco tempo. Existem muitos arcos em apenas um show, muitos mesmo. O arco do Saltitão é o melhor de todos, o mais triste, o mais pesado, ou pelo menos um deles. É uma história que você não estava esperando receber. O Saltitão sempre foi misterioso em relação ao passado, mas quando chega nós somos surpreendidos. Musculoso. O arco do Musculoso é simplesmente uma surpresa, envolvendo vários personagens que você não esperava que estivesse envolvido, e toda a transformação do Musculoso é incrível. O arco do Mordecai é muito focado nos relacionamentos que são abordados ao longo do desenho e também mexe muito com o passado dele. O do Rigby tem a ver com crescimento interno e tudo que vai acontecendo com ele você fica muito orgulhoso dele, mesmo ele sendo um personagem fictício. O arco do Pyrolito começa na segunda temporada e só vai se fechar no final do desenho, com ele se sacrificando para salvar o universo. O Benson tem um pequeno arco no começo da série, onde apresenta um pouco mais ele, sobre o personagem, sobre a primeira e um pouquinho da segunda camada do personagem. E a partir da terceira que você começa a amar o Benson. Mas o episódio que me fez amar ele de verdade é o EP Grande Solo da quarta temporada, que me fez mostrar que o Benson pode ser muito foda. Apenas um Show e suas temporadas. Todas as temporadas de Apenas um Show têm histórias criativas e a maioria dão bom desenvolvimento dos personagens. Nas duas primeiras temporadas você vai ser apresentado ao mundo, aos personagens e a tudo que vai ser preparado no desenho. Na terceira e quarta temporada o desenho bate seu pé na porta e mostra para o que veio, com vários episódios épicos e com uma ótima trilha sonora. A quinta temporada é para mim a mais fraca do desenho, com a maior quantidade de episódios ruins, porém os episódios bons são os melhores do desenho. Na sexta e principalmente na sétima, tem os melhores episódios de todo o desenho e o melhor desenvolvimento de personagem. E por último, temos a oitava temporada. A oitava temporada começa de um jeito muito peculiar e eu particularmente não gostei tanto. Porém, a segunda parte da temporada mostra como esse desenho te dá diferentes emoções e pode fazer derramar várias lágrimas e tem o melhor final do desenho que eu já vi. Isso é tudo que eu tenho a te falar do quanto esse desenho me marcou.